Nós vamos falar hoje sobre os vampiros emocionais, que são as pessoas que têm um comportamento que acaba por retirar da gente a nossa energia, tá? Vocês conhecem alguém assim? Essa é a pergunta. Vocês conhecem alguém que suga energia, que faz a gente se sentir energeticamente abalado quando está na presença dessas pessoas? Algumas não precisam nem estar na presença, só uma ligação por telefone, ao telefone de uma pessoa que tem determinadas características e a coisa já fica bem pesada, né? Sim. Te desestabiliza. Não, eu digo o seguinte, não precisa botar o nome da pessoa e nem o CPF, tá? Não precisa. Mas só assim, ó, lembrem se vocês conhecem alguém que tem essas características, que tira a energia da gente. Eu acredito, tá, que além de existirem essas pessoas com essas características, será que nós também, Emanuel, em determinado momento não somos assim? Sim, será que a gente também não tira energia de alguém? Né? Nós elencamos 5 tipos de vampiros emocionais, pessoas cujo comportamento suga a energia das outras pessoas. Primeiro, são as pessoas extremamente egoístas, as pessoas que definitivamente é fácil de identificar. É sempre eu, tudo é eu, tá? E elas ocupam muito o tempo das pessoas para si, certo? Sim. Então assim, ó, tudo que a pessoa faz, todos os movimentos que ela faz, sempre são focados nela. Eu acho que não há nada de errado nas pessoas terem amor próprio, que é uma coisa que a gente defende, que elas cuidem das suas coisas, que elas estabeleçam o controle das suas vidas. A questão é o seguinte, é que essas pessoas, elas absorvem muito as coisas que elas praticam, tá? E não têm o menor, vamos dizer assim, não compartilham com as outras pessoas. Não tem espírito de grupo. Não tem, né? não tem. Por exemplo, tem se tiver um ventilador só numa peça que estão trabalhando 6 pessoas fazendo uma escrituração, uma coisa e tal, essa pessoa vai querer que o ventilador fique perto dela. Ela é e não dos o outros. centro de tudo. É o centro de tudo. Né? Então, quer ser servida primeiro? Quer sair primeiro? Né? Quer ser reconhecida primeiro? Exato. E tudo. E, por exemplo, tem pessoas que nem trabalham o suficiente para buscar o seu reconhecimento profissional, mas elas querem ser reconhecidas primeiro. Sim. Mesmo fazendo um trabalho medíocre. É verdade. Então, isso aí suga a energia da gente, porque a gente cansa de trabalhar com pessoas assim. Vocês já viram uma pessoa que, de repente, vocês fazem um belo trabalho de grupo e essa pessoa não deixa com que o grupo continue trabalhando bem porque o seu bem-estar pessoal não está sendo atendido. Eu quero que o meu nome vá para o topo da lista de quem está fazendo o trabalho. Vocês podem até, por exemplo, quem está em aula, vamos fazer o nome das pessoas que estão fazendo o trabalho aqui em grupo e coisa e tal. Vamos fazer uma coisa então que seja mais justa. Vamos colocar o nome das pessoas por ordem alfabética. E essa pessoa, não, meu nome é primeiro. Então são essas preocupaçõezinhas, o eu, que faz com que a pessoa se afaste dessa noção que esse trabalho, muitas vezes o trabalho é em grupo. O trabalho é divisão de energia também. E isso suga uma energia da gente que vocês não imaginam. Mas o cuidado que a gente tem que ter é de não nos tornarmos escravos dessas pessoas. Termos a consciência de não estarmos a serviço desse tipo de pessoa, do sentido dos caprichos dela. Eu acho que a pessoa deve lutar pelo que ela acredita que ela merece, ela deve preservar, aliás, a vida humana. Aliás, a vida como um todo é uma vida de sobrevivência. É uma vida de busca de espaço. Porém, o cuidado que a gente tem é que nós não sejamos as vítimas desse tipo de pessoa. Sim. Pessoal, imagine só essa situação hipotética. Nós temos lá um sugador de energia que é o eu. Eu começo a ficar chateado com essa pessoa. Eu não falo nada para ela e não faço nada para mim também. Não me blindo. Aí eu vou lá, eu entro no serviço, eu olho aquela pessoa, começa, eu odeio essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não consigo ouvir a voz dessa pessoa. Daqui a pouco o teu trabalho já não está rendendo mais.
O teu tempo vai ser preenchido em não gostar dessa pessoa. A energia que tu podia estar centrado nas tuas coisas, nos teus problemas, no teu crescimento, tu tá odiando, não gostando. Te blinda, te proteja. A tua vida vale muito, muito, muito mais do que qualquer pessoa pode te dizer. Proteja-se. Depois dos egoístas, nós temos as vítimas. Eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina. A velha competição, uma vez eu estava no Japão e aí eu estava tomando um cafezinho lá, o pessoal assim, ó, hora de café. A gente vai tomar um cafezinho e depois a gente volta para a fábrica. Daqui a pouco a gente diz assim, cara, bateu um negócio no meu pé aqui, eu não sei se eu quebrei meu dedo, mas tá doendo. E o outro diz, não, mas eu quebrei a minha canela em 2 partes. E o outro lá atrás, mas eu tive que colocar um parafuso. Abriu-se uma competição na hora do cafezinho para ver quem é que sofria mais e quem é que teve o acidente mais mirabolante. Né? Então todo mundo naquela hora que foi dado aquele negócio do sofrimento, do acidente, virou uma competição para ver quem é que sofria mais. Quem era mais vítima, né? Que com certeza as vítimas são pessoas que precisam de atenção. Elas buscam atenção. Mas associada a essa tentativa de atrair a atenção do mundo, né? De todos, elas querem, na verdade, atenção total. Né? Elas querem... E o interessante é que a forma de encontrar a atenção das pessoas pode ser de várias formas, mas a forma de comunicação das vítimas é sempre da pior forma, né? Então o que acontece? Elas querem, a impressão que eu tenho, Manuel, é que elas querem compaixão. Sim, elas querem que alguém fique compadecido. Exatamente. Do que elas estão passando. E o que a gente tem? Nós, como pessoas normais, nós temos a compaixão no nosso coração. Nós não podemos ver uma injustiça ou alguém ver alguém sofrendo e passar sem ter um sentimento, nem que seja por mais que eu acho até que, Mários, aí entramos numa outra seara, pessoas que não têm empatia nenhum. São pessoas doentes. São pessoa que não tem simpatia nem empatia nenhuma por outro ser humano, já é doença. Mas nós temos isso, nós vemos alguma pessoa sofrendo, a gente se compadece. E o que acontece? Esses vampirinhos, eles usam essa ferramenta. Eles ficam lá, eu quero conseguir um negócio e não quero trabalhar para conseguir, não quero ter que camelar para conseguir. Aí eu começo, mas eu tô tão doente, se tivesse alguém que fizesse para mim alguma... E aí a pessoa vai lá, se compadece, ajuda, e depois ajuda, depois ajuda, depois ajuda, depois ajuda, depois ajuda, e está sempre ajudando uma pessoa que ela não se ajuda. Isso também, nós temos que ter também uma coisa, discernimento para ver as situações. Porque tem pessoas, eu já vi gente que assim, tu ajuda, depois tu não consegue ajudar porque tu tem as coisas para fazer, a pessoa fica braba contigo. Tu não vai me ajudar, é que, tu sempre me ajudou e agora não vai ajudar. Pode confundir também a amizade, a solidariedade com uma, como a Rose colocou, uma bengala. Nós não podemos virar a bengala dos outros, né? Enfim, olha só. A sugestão que a gente dá com as situações das vítimas é assim, não dá para entrar no jogo, tá? Não vamos entrar nesse jogo que tem muito a ver com chantagem emocional, a gente usa essa expressão, né? Sim, sim. Olha aqui, se tu não fizer isso, a minha vida vai ficar destruída, então tu tem que me ajudar, tu tem que fazer alguma coisa por mim. E se pudermos, vamos oferecer para essas pessoas soluções práticas diante da situação que elas apresentam. O que a gente não pode, não deve, aliás, é desperdiçar o nosso tempo para pessoas que não querem solução. Tá? Eu lembro uma vez eu encontrei uma pessoa amiga, cheia de dificuldades, e eu prontamente tinha muitas ideias, né, criatividade e tal, e eu comecei a pontuar algumas sugestões para o negócio dessa pessoa, e me impressionou muito, Emanuel, para cada ideia que eu tinha de ajuda para ela tinha uma ou mais desculpas ou justificativas para não dar certo. Aquilo ali até me incomodou um pouco, porque chegou uma hora que eu pensei assim, bom, se a pessoa está reclamando, as coisas estão difíceis,
e eu não consigo ajudar, porque aparentemente essa pessoa não quer solução, ela quer reclamar, ela quer poder ter uma razão para ficar reclamando, o que eu fiz? Bom, eu dei as minhas ideias, minhas sugestões para contribuir e fiquei ali. Porque eu senti que eu não poderia ficar ali. Tu entende? A gente não pode ficar o resto da nossa vida ou de um tempo que é importante, um tempo precioso, ouvindo pessoas que só querem se lamentar, só querem reclamar da vida, e isso rouba a nossa energia também. Vamos para um terceiro perfil de pessoas que são consideradas vampiros emocionais, que são os controladores, pessoas que querem controlar tudo e todos. Elas são dominadoras e elas sempre criam as suas regras. Tá? Então assim, ó, isso me lembra aquelas pessoas que dizem assim, mas se fosse eu não ia ser assim. Sim. E a gente pensa assim, realmente não, se fosse eu que ia fazer. Mas acontece que também nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo com perfeição. Não é possível. Outra coisa, 100%, né, Mário? 100%. Às vezes tu faz lá 99% e vem uma pessoa assim, não, mas se fosse eu fazia melhor. Eu fazia 110. Talvez até fizesse. Talvez até fizesse, mas já tá feito, fui eu que fiz, pô. Sim, agora os controladores, tá? Então são pessoas que precisam ter controle absoluto sobre a situação. Tem pessoas que chegam, essa coisa da energia sugada, ela deixa a gente assim, a gente se sente mal. Tem pessoas que são controladores que eles têm que dar a última palavra. Sempre tem que dar a última palavra. Então não interessa o que se fale, não interessa que a teoria dessa pessoa possa ter água abaixo, mas ela tem que sair por cima. Tem que estar controlando a situação. Isso aí cansa a gente. Sim, porque não tem como. Vocês vejam, olha só, diálogo civilizado, troca de energia harmoniosa e justa, não existe com esse tipo de gente. Eles vão acabar e antes de sair pode até dizer, então tá bom, mas eu acho que tu tá certo, mas eu sou o que tô certo mesmo. Eu fico imaginando como lidar com isso. Sabe que predominantemente, Emanuel, a nossa proteção, né, sem dúvida nenhuma, é mantermos a nossa autoestima elevada. Porque diante dessas situações que nós estamos citando e outras situações da vida, é importante, né, que a gente esteja por dentro forte, para que a gente possa encarar esses desafios todos. A Adriana Ribeiro está dizendo, olha, essas pessoas aí que a gente está falando, dos controladores, sempre acham que estão certos. Exatamente. É incrível, sempre estão com a razão, sempre estão certos, né? Eles pelo menos acreditam nisso, né? E a Elô Veiga, um beijo. E a Elô está dizendo como existem pessoas realmente, muita gente assim. E nós vivemos, vou usar essa expressão, nós vivemos com a diversidade. A diversidade é isso, são pessoas que o comportamento se assemelha, né? Como a Elô está identificando, em ambientes da família, ambientes profissionais, na rua, no mercadinho. Agora, a questão isso é a verdadeira fauna que nós vivemos, ou seja, essas pessoas podem estar em qualquer lugar. E um detalhe, nós podemos ser essas pessoas em determinados momentos. Em determinados momentos nós também fazemos isso. Nós podemos agir porque nós agimos por quê? Por reprodução, nós reproduzimos, né, o que os nossos pais fazem ou faziam, nós reproduzimos muita coisa até nos darmos conta de que aquilo não é legal para nós. Não é bom, não está sendo bom e está na hora de mudar. E isso quebra um ciclo, né? A Rose diz que são os que se acham, né? São os que se acham. Tá. Olha só, nós temos uma outra característica, né? Na verdade, são tipos de pessoas que sugam a nossa energia. Nós já falamos dos egoístas, das vítimas, dos controladores, e agora nós vamos falar de um outro.
são as pessoas que falam muito. Muito. Falam. Vamos lá. Elas... Aqueles que não te deixam falar. Exato. Porque ela fala e ela ocupa todo o teu espaço. E aí tu começa a fazer o quê? Tu começa a pensar no assunto que está sendo colocado, tu começa a pensar em termos que possam refutar ou que possam até avalizar o que a pessoa está falando, para te demonstrar também que tu pode falar e tu pode colocar a tua posição, e tu vai te enchendo de coisas para falar e não vem não nunca consegue, a tua hora de porque falar. não tem janela, né? Então essas pessoas é um tipo, sim, de egoísmo, né? Porque a pessoa ocupa todo o espaço, ela tem essa necessidade de falar, mas não consegue ouvir. Então ela não consegue fazer a trocar. Sim. Porque tão importante quanto a manifestação é a nossa... ela disse assim, minha mãe, a Adriana está dizendo, a minha mãe pergunta e responde ao mesmo tempo. Tem várias pessoas que são assim, né? Tem várias pessoas que são ela assim. Ela pergunta e já está com a resposta. E tem pessoas que são assim todo o tempo, às vezes se colocam nessa condição ou não. Mas o que o Mário estava dizendo é o seguinte, nós temos necessidade entre duas e mais pessoas de emitir e receber. Mas quando nós recebemos, outra pessoa está emitindo. Sabe que às vezes acontece o seguinte... Essa pessoa, eu acho que é o seguinte, essa pessoa tem necessidade só de jogar para fora. Não está interessado em nada que possa trazer uma atenção para ti. Ela quer só a tua atenção. Ela quer que tu pare o que tu está fazendo, pare a tua vida. E aí a tua energia vai para onde? Vai para cucuia. Eu já passei várias vezes por isso, várias vezes. Uma pessoa estranha, tá? Te aborda na rua e começa a te contar a vida dela. Porque eu fiz isso, eu fui ali, eu falei com fulano, agora eu acabei de descer do ônibus, eu estou indo no banco, não sei o que, e tu não sabe nem o que a pessoa quer. Tu não sabe se ela está precisando de uma ajuda, se ela precisa de alguma forma de algo que tu possas fazer por ela. Não, mas tu percebe que a pessoa está assim, ó, chamo de verborragia, né? Isso. É a metralhadora da fala, né? E a pessoa está falando e ela está ocupando espaço, ela vai indo, ela fala, e não te deixa respirar. E isso causa uma ansiedade em quem está ouvindo. Vamos lá, uma situação de angústia, porque tudo é muito estranho, é uma metralhadora verbal mesmo. E a pessoa fala. Por exemplo, se ela te faz uma pergunta, ela não tá, como o Emanuel disse, ela não está interessada na resposta. Ela está interessada em que alguém esteja ali dedicada a ouvi-la, a dar atenção para essa pessoa. Né? Mas olha só, então essas pessoas que falam muito, a sugestão que nós damos é o seguinte: olha, peça licença. Eu já precisei fazer isso. Olha, a senhora me dá licença, eu preciso ir, eu tenho um compromisso agora, eu preciso ir. Se eu não puder lhe ajudar, talvez a senhora encontre alguém que possa lhe ajudar. Ou seja, nós temos que entender que o nosso tempo é importante para que a nossa energia não seja sugada. E desperdiçada, se não é usada. O Emanuel falou uma coisa interessante. Né? Tu está ouvindo uma pessoa falar, ela fala, e tu tens vontade de te manifestar, de contribuir, de refutar, sugerir, refutar, né? Se posicionar e não consegue. Gente, isso é a mesma coisa que tu querer respirar e não ter ar. É ruim. Isso rouba energia por isso. Então a melhor forma de lidar com isso é pedir licença, seguir o seu caminho de forma educada, respeitosa, mas mostrar que é o seguinte: olha, eu preciso continuar as minhas coisas, a minha vida, a minha forma de fazer as coisas, enfim. Essa é a nossa sugestão. No serviço isso rouba tempo, Maris. E às vezes tu tem que dizer pro colega, dá licença que eu tenho um negócio para fazer ali. Tem que cortar, porque senão não dá. Ou seja, a gente fala cortar, né? Se não cortar, a pessoa fica o dia inteiro falando e ocupando teu tempo, a tua atenção, que poderia estar ali naquele momento dedicada a ti, ao teu trabalho, a qualquer outra coisa, e não essas pessoas. Então elas sugam porque elas ocupam a gente, tá? Olha só, e agora a quinta característica bem interessante, eu acho bem interessante, são as pessoas dramáticas. É ruim, né? A rainha do drama, o rei do drama, são as pessoas. Eu acho que são um pouco assim também. Eu acho que o pessoal também um se une com os vitimistas juntos. Exatamente. Sabe?
São as pessoas que aumentam tudo. Sabe aquela coisa que gripe vira câncer, sabe mais ou menos? A pessoa se gripou é câncer, vai morrer. Claro. Ou então, situações da vida que acontecem. Sei lá, vou dar um exemplo. Furar um pneu pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Claro que às vezes acontece no momento mais inoportuno ainda, porque a pessoa está saindo para um compromisso, etc., tem uma responsabilidade, buscar o filho, não importa. Só que assim, ó, as pessoas que pegam e dramatizam demais, isso tem tudo a ver com os latinos, tem tudo a ver com o Brasil, essa característica que o brasileiro tem de exagerar no drama. Interessante, o Emanuel lembrou do que são as vítimas, né? Sim, é por isso que as novelas fazem tanto sucesso aqui no Brasil. Mas agora, Mário, tem alguns amigos assim ou conhecidos que eles chegam lá para te assim, Emanuel, tu sabia que o Paquistão tem ogivas nucleares que podem ir até não sei quantos quilômetros? Quando aquela bomba explode, a radiação vai levantar e tu começa a fritar naquilo ali, tu começa a fazer a cena da Terceira Guerra Mundial. Ali, pô, na tua cabeça. Sabe o que tá fazendo? Tá perdendo tempo de estudar e de trabalhar. Pra ti mesmo. Pra ti mesmo. Pro teu desenvolvimento. Né? Então, por exemplo... Tem um pouco de fantasia nisso, né? Sim, um pouco de fantasia, mas aí tu perde aqueles momentos. Tu sabia que o ebola mata em tantos minutos e a pessoa tem hemorragia assim, assim, assado? E começa a te trazer para um terreno mental, tu faz um campo mental que tu te coloca... a construir toda aquela fantasia. Aí quando pega uma pessoa que é mais sensível, essa pessoa começa a doar toda a energia dela, né? Vulnerável, começa a sentir até as dores das feridas que aquela doença vai te trazer. Para essas pessoas, que são as pessoas dramáticas, tudo é o fim do mundo, tudo é o fim do mundo, tudo é definitivo, sabe? Deu um cortezinho aqui, mas tudo são coisas que são levadas ao limite. É aquilo que a gente fala, é 880, tá? Sim. Então, olha só, vocês imaginem, essas pessoas podem influenciar outras pessoas para ficarem assim. Sim, então, diante de todo esse drama, né? Eu sempre lembro as pessoas puxando os cabelos, sabe? Eu diria ainda aquela coisa assim, loucura total agora porque porque atrasou o boleto. O boleto tinha que chegar, não chegou e agora é o fim do mundo, entendeu? Sim, mas essas pessoas às vezes elas destroem o sonho dos outros. Tu já imaginou alguém chega assim, uma pessoa nova, um menino, uma menina vai fazer, vamos dizer, direito, e chega aquela pessoa dramática, não, mas a profissão do futuro não vai ter. Se eu fosse tu, eu não fazia, porque não vai precisar mais de advogado, a sociedade vai entrar em colapso, e não sei o que, mamãe. E faz de novo aquela baita daquela novela, aquele cenário, que tu chega a sentir o cheiro da fumaça pegando fogo, corpos pegando fogo. Mata o sonho das pessoas. Mata o sonho das pessoas. Nós ainda... Então o que acontece? Nós doamos a nossa energia para entrar nesse campo mental, para entrar nessa coisa toda e a gente perde tempo. A importância de que nós estejamos protegidos, não das pessoas em si, né, mas dessas energias que as pessoas transmitem e também quando se aproximam da gente podem roubar energia, roubar a nossa energia. Isso depende muito da nossa condição. Em todos esses casos, olha só, nós citamos aqui os egoístas, as vítimas, os controladores, as pessoas que falam demasiadamente, ocupam todo o nosso espaço. E também as pessoas extremamente dramáticas, tá? Que gostam de como a Rose colocou, de uma novela mexicana, choradeira, tudo dando errado, né? Então, olha só, diante dessas situações, é muito importante que nós tenhamos equilíbrio para que possamos fazer o que essa imagem coloca aqui no nosso livro. Proteção. Nós precisamos nos proteger. Mais uma vez aqui. E isso é colocado no nosso livro. Isso que é bacana, né? Tá aqui. A Rose tem o nosso livro, ela conhece. Tá? Olha só. Tá invertido, mas está escrito aqui. Afaste-se das influências negativas. Isso mesmo. Né? A pessoa ali dentro do seu círculo e a negatividade batendo nesse campo de força e indo embora. Não toma conta. Sem conseguir penetrar no teu campo
de força. Que na verdade é na nossa própria vida, né? Campo de força. A nossa força de vontade aliada à nossa inteligência, quando nós temos a ideia de que a nossa vida é maravilhosa e nós temos que zelar pela nossa vida. Vocês vejam só, se vocês têm como missão da sua vida, vocês têm como ideia principal levarem a sua família, o seu cônjuge junto com vocês, imaginem que vocês estão colocando uma pessoa no ombro porque vocês querem. Imaginem que tem um filho, mais um filho porque vocês querem. Agora, não façam com coisas negativas. Vocês estão levando a esposa, estão levando o filho, estão levando uma pessoa negativa, estão levando a dramaticidade. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Aí você não vai conseguir carregar aquilo que você acha que é o mais importante para a sua vida, vai ficar pesado. Mas não porque eles são pesados, você abraçou isso, mas sim porque você está carregando mais coisa do que precisa carregar na sua vida. E nós encerramos hoje. Um grande abraço, carinhoso, com muito respeito, né? Por vocês e por essa rede maravilhosa de pessoas que nos acompanham, nos seguem e fazem parte do sucesso da nossa caminhada. Realize-se. Realize-se. Obrigado.